Olá, meus amigos, eu sou o BF e vamos falar agora uma coisa muito importante, né? Que é o gráfico da posição e do tempo no movimento uniforme, né? Aqui a gente tem uma tabelinha que está mostrando pra gente o movimento de um objeto. Então você vê aqui quando o tempo é 0, ele está na posição 0. Quando o tempo é 1, ele está na posição 1. Vamos botar aqui uma corzinha aqui para ilustrar. Então tá aqui, ó. Tempo 0, posição 0, tá? Quando o tempo é 1, a posição dele é 2 metros. Tempo 2, posição 4. E tempo 3, posição 6. Então, você vê que cada dupla dinâmica dessa, cada Batman e Robin desse, vai formar um par ordenado, que é o que a gente chama na matemática, né? Então, par, porque são 2, né? Então, par ordenado. E a gente pode colocar isso num gráfico. Então, sempre que você olhar para o gráfico, preste muita atenção. Aqui, por exemplo, é o tempo, né? E aqui vai ser a posição que o corpo vai estar. Então, simplesmente a gente vai pegar esses dados da tabela e transformar num gráfico. A gente consegue ver que esse movimento é uniforme, por quê? Porque você vê que para cada intervalo de tempo, que é igual, né? De 0 para 1 é 1, de 1 para 2 é 1, de 2 para 3 é 1, você vê que ele está andando a mesma coisa sempre, né? Ele vai de 0 para 2, que é 2, de 2 para 4, que é 2, de 4 para 6, que é 2. Então, se ele está andando o mesmo espaço, mesma distância, no mesmo intervalo de tempo, significa que a velocidade dele vai ser constante. Velocidade constante, o que caracteriza exatamente o movimento uniforme. Tá bom? Isso é uma das maneiras da gente ver. Agora a gente vai ver como é que vai ser o formato desse gráfico, que é super importante. Então, primeiro eu vou colocar o 0 e o 0, né? Então, eu vou ali na origem, ó, onde tem o 0, ó, botei ali, 0 e 0. Então, tempo 0. Posição 0. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. 1 é o tempo, 2 é a posição, tá? E aí boto uma outra bolinha. Agora pego o tempo 2 e pego a posição 4. E aí junto ali e formo a terceira bolinha. E agora, para finalizar, o tempo 3, posição 6, desenho mais uma bolinha. E aí, quando você unir essas bolinhas, você vai ver que o formato desse gráfico do ST, da posição e do tempo no movimento uniforme, é uma reta inclinada. Olha que bonito. Uma retinha inclinada. Agora, a gente poderia calcular a velocidade, não pode? A gente pode usar, por exemplo, ΔS, ΔT. Então, vamos fazer isso e calcular essa velocidade com os dados da tabelinha. Então, posso fazer o seguinte, ó, velocidade é igual a distância, né? Então, posição final, que é 6, menos a posição inicial, que é 0, divididos pelo tempo, que é 3 menos 0. Quando eu faço essa conta, me dá 2 metros por segundo, né? A gente repara isso na tabelinha com facilidade, né? A cada segundo ele está andando 2 metros, né? De 0 para 2 é 2, de 2 para 4 é 2, 4 para 6 é 2, como a gente já fez essa análise. Mas existe uma outra técnica que é um pouquinho mais avançada, tá? Para a gente poder calcular essa velocidade em função desse ângulo. Você é esperto, você vai ver que tem um ângulozinho aqui, ó. Θ, um ângulozinho θ com a horizontal, com o eixo do X. E aí você é malandro também, você vai perceber uma coisa, que isso aqui forma um triângulo, né? Isso aqui está formando um triângulo, esse aqui seria o cateto oposto, esse aqui seria o cateto adjacente, e aí, povo de Deus, oposto e adjacente formam o quê? Na matemática, num triângulo, forma uma tangente. Olha que bonito. Então, tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas, povo de Deus, o que seria esse cateto oposto aqui? Ó, repara que isso aqui, ó, é uma distância na vertical. E na vertical a gente mede quem? A gente mede posição, né? Então, esse oposto, esse cateto oposto, nada mais é do que o ΔS, o deslocamento. E o que vai ser esse cateto adjacente? Ó, repare que o adjacente é isso aqui, né? Isso aqui é o quê? É o eixo do X. No eixo do X a gente mede o quê? Tempo, intervalo de tempo. Então, posso trocar o adjacente por ΔT. Oh my God, o que é ΔS, ΔT, povo de Deus? Isso até o professor de história sabe. Então, ΔS, ΔT é velocidade. Então, nesse caso, a tangente desse ângulo vai me dar a velocidade média, tá? Claro, isso aqui é comum de aparecer? Não, não é tão comum assim. Mas pode aparecer um exercício ou outro mais complexo, mais obscuro, que você vai ter que utilizar esse truque, tá bom? O que mais?
Agora, uma coisa super importante, caramba, isso aqui é tão fundamental, né, na hora de resolver os exercícios, que é o seguinte: pelo formato do gráfico, a gente já viu que dá uma reta, a gente consegue descobrir se a velocidade ela é positiva ou se a velocidade é negativa. Então, se eu tenho uma reta inclinada para cima, como a gente está vendo nesse gráfico aí, a velocidade vai ser positiva. E se eu tenho uma reta agora inclinada para baixo, você vê que ela desceu aqui, ela está inclinada para baixo, eu tenho uma velocidade negativa, tá legal? Então sempre presta atenção nisso nos gráficos, porque isso aqui te dá informações que são valiosas, valiosíssimas, como ouro, na hora de você resolver as questões, tá? E pra gente finalizar agora, vamos ver essa animação muito bacana, né? Você vê que você tem dois carrinhos ali, o azulzinho partindo de 20 e de repente a gente tem ali o vermelhinho vindo boladão, né? Da posição 0. E aí, claro, né? Você vê que o carrinho vermelho, ele ultrapassa o carrinho azul, né? Ambos têm velocidade constante, tá? E aí o que você percebe? Olha só que bonito aqui no gráfico. Você vê no gráfico que realmente o azulzinho partiu da posição 20, né? E aí 4 segundos depois é que o vermelhinho foi partir, né? Os dois não partiram do 0. O vermelhinho só começou a andar quando a gente atingiu t igual a 4, tá bom? 4 segundos depois do azulzinho partir. E aqui a gente vê uma coisa que também é muito importante, muito legal nos exercícios, que é o seguinte: você vê que a inclinação dessa reta é diferente, né? A inclinação da reta vermelha é maior que a inclinação da reta do azul. Então, o que isso diz pra gente? Claro que na hora de resolver o exercício, a gente não tem essa animação bonita aqui pra gente ver que o vermelho é mais rápido do que o azul. Então, se a gente olhasse para um exercício e tivesse esse gráfico aqui, do azul, da reta azul e da reta vermelhinha, claramente eu consigo saber que a reta vermelha está representando uma velocidade maior do que da reta azul, do objeto azul. Tá legal? Então, quanto maior for a inclinação dessa reta, quanto mais inclinada estiver a reta, significa que maior vai ser a velocidade daquele objeto, tá bom? Então, guarda essa informação, anota aí no seu caderninho. Quanto maior a inclinação da reta num gráfico de posição e tempo, no movimento uniforme, maior vai ser a velocidade que o objeto vai ter, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Faça agora os exercícios. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.